Tá, então vamos lá. A gente vai ter uma palestra agora sobre o ambiente de tech para neurodivergentes e interseccionalizados. Vai ser apresentado pela palestrante Karina de Oliveira. Ela é arquiteta corporativa e engenheira de computação e vai contar um pouco sobre as experiências de vida como uma mulher autista, superdotada, TDAH, parda, lésbica no meio profissional e na construção de carreira em tecnologia. Aplausos, por favor, para a palestrante. Boa noite. Desculpa pelo atraso. Trânsito que hoje eu calculei mal. Geralmente eu calculo melhor, mas me apresentando para vocês, eu sou a Karina, eu sou formada em Engenharia da Computação pela PUC Goiás, com bolsa integral do ProUni. Esse tema é ele foge um pouco do contexto super técnico de tecnologia, mas é algo que é da vivência de muitas pessoas. E eu gostaria que, quando eu estava na graduação, me falasse um pouco desse contexto, porque geralmente na graduação, não sei aqui para vocês, mas na PUC Goiás só ia muito para o viés de desenvolvimento e algumas coisas estereotipadas de tecnologia, e as pessoas não abordam muito o que acontece no ambiente corporativo em relação às nossas interações e também em relação ao que todo mundo fala bastante hoje de soft skills. Então, eu trouxe esse tema para falar um pouco das minhas vivências, desafios e deixar aberto também, caso vocês queiram falar ou fazer alguma pergunta, é bem livre aqui também, que eu compartilho com vocês. Então, um pouco do que eu já adiantei, de quem sou eu. Eu estou fazendo também mestrado no meu hiperfoco mais recente, que é sobre o autismo, que eu fui diagnosticada tardiamente, na Universidade Federal de Itajubá, com a disciplina esse semestre de tecnologias aplicadas para o autismo. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em tecnologia, já passei por diversos tipos de segmentos, já trabalhei inclusive com energia solar fotovoltaica, indústria, gestão de frotas, já trabalhei até no Amazonas. Um pouco aqui do que eu estou comentando, eu atuei na área comercial, terceirização, banco de dados, mall e mídia, energia solar, automação, né, adequação NR12, normas regulatórias, eu já trabalhei com softwares supervisórios, gestão de benefícios, meios de pagamentos, eu já visitei mais de 150 empresas, e tudo isso envolvendo tecnologia, parte dos meus hiperfocos. E aí, trazendo para vocês, o que é uma pessoa interseccionalizada? Uma pessoa interseccionalizada é quando a gente tem mais de uma camada de recorte social e isso impacta a gente em diferentes níveis dentro do ambiente de trabalho. Não basta você só ser muito bom tecnicamente nas suas hard skills. Tem os vieses de gênero que as pessoas colocam dentro da empresa, então você tem que se especializar muito mais em habilidades de comunicação para as pessoas enxergarem propriedade no que você coloca na hora que você está trazendo ali para dentro da empresa. Então, uma pessoa interseccionalizada, no meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu sou autista, eu sou uma mulher parda, eu sou uma mulher lésbica, e eu sou uma mulher dentro da computação. Cada um desses marcadores eu tive um desafio diferente dentro dos tipos de empresa que eu já trabalhei. Então, quando eu trabalhei com frotas, eu primeiro tive o desafio de provar que uma mulher tinha capacidade de falar sobre carros dentro da gestão de logística e também de falar sobre sistemas que fazem o gerenciamento de veículos. E aí, depois de eu passar essa barreira de provar a minha capacidade, aí sim eu entrei nas métricas de provar em eficiência, indicadores, fazer redução de consumos e melhorar sistemas e tudo mais. Os desafios, né, dentro da carreira de tecnologia, em relação a ser uma pessoa interseccionalizada, eu vejo que está muito dentro do ângulo da comunicação em como as pessoas nos percebem. Eu acho que a gente tem que trazer muito essas pautas, essas conversas, porque quando você vai abrindo a sua camada de percepção disso, você entende de que às vezes você coloca dificuldade no desempenho, no trabalho de uma pessoa, para ela performar
ali dentro de uma comunidade, um determinado aspecto, porque a imagem daquela pessoa te gera um certo desconforto. Então, às vezes, até um direcionador do que você tem que estudar em relação à tecnologia ou desenvolver certas habilidades está muito mais da sua percepção e do viés inconsciente que você constrói. Então, quando as pessoas estão montando estruturas de times, elas estão muito, primeiro, focando no quem eu me sinto mais confortável na hora de colocar aquela pessoa dentro do time. E aí, a gente que está a pessoa que está dentro de uma universidade e quer romper essa barreira, se ainda existem. A gente tem que ir para lá, para aquela camada mesmo de trabalhar bastante a comunicação, estudar as pessoas, os interlocutores que a gente quer, por exemplo, acessar uma vaga, ter uma oportunidade de trabalho, se desenvolver e se destacar, para a gente ir criando algumas ferramentas para desconstruir o outro. É um processo um pouco trabalhoso, já que a gente, enquanto comunidade, não chegou nesse nível. Do outro lado, também facilitar. Tem muitas empresas trabalhando, né, sobre diversidade e inclusão, mas ainda tem muita mentalidade de lideranças que não está no nível de humanizado. Então, a gente, enquanto pessoas de tecnologia, a gente tem que pensar de forma criativa e inovadora também para quebrar barreiras de comunicação. E aqui, sobre a diversidade na tecnologia, são pontos que eu acho característicos. Quando a gente tem essa diversidade, são os principais tópicos do que a gente tem de evolução, melhoria nas tomadas de decisão, representatividade, acesso a novos mercados, redução de preconceito. E aí, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, se a gente não traz esses conteúdos, a gente tem uma inteligência artificial também reproduzindo vários desses marcadores, e a gente continua tendo uma sociedade que é totalmente desarmônica. E sobre ampliar as possibilidades na área de tecnologia, quando eu falo da gente se desenvolver e pensar nesses tipos de mentalidade, até para quem está na universidade quer, por exemplo, ter ideias disruptivas, pensar em fazer alguma startup, alguma coisa para alguma incubadora, tem muitos contextos sociais hoje que precisam de ideias inovadoras para a tecnologia. Aí eu vou entrar no meu hiperfoco relacionado ao autismo. O autismo tem o nível 1, 2 e 3 de suporte. O nível 3 de suporte, que tem uma maior dificuldade relacionada à comunicação, hoje as pessoas falam muito na dependência e nos programas assistencialistas do governo. Não estou tirando ou falando demérito, mas se as pessoas estivessem pensando no contexto de tecnologia para estimular novas soluções que melhorem o conceito de comunicação, a gente pensando nesse viés de tecnologia, a gente poderia estar também minimizando riscos no futuro, porque hoje 1 a cada 36 pessoas é autista e esse número está em crescente. O maior déficit nosso é relacionado à comunicação e as pessoas estão produzindo e precisam continuar produzindo no ambiente de trabalho. Então, tem muita possibilidade na área de saúde, na área de trabalhar novos formatos de comunicação ou tecnologias assistivas para pessoas com deficiência no geral, mas principalmente pessoas neurodivergentes. Então, tem ainda muito pouco conteúdo explorado. Dentro da comunidade autista tem muita gente brigando, discutindo, principalmente as mães atípicas, porque o que vai acontecer com meu filho daqui a um tempo, porque não existem soluções ainda pensadas em como que vai trabalhar questões básicas, por exemplo, dificuldade com higiene básico, dificuldade com aprender a comunicar minimamente, de como essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu vejo que a tecnologia ela é uma potencializadora para ser criadas novas soluções, para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho e também para que essas pessoas consigam ter um mínimo de qualidade. E quem está na tecnologia tem toda essa amplitude de pensar e trazer, inclusive, por exemplo, numa entrevista, como você interliga as coisas, que é um diferencial quando você tem um marcador e você começa a interligar pontos quando alguém está te entrevistando, por exemplo.
E aí, aqui eu entro um pouco na importância dessa comunicação empática e ter essa mentalidade em times diversos, porque a alta hoje de burnout, de exaustão dentro das empresas, é tudo muita falta desse tipo de mentalidade, esse viés. E quando a gente vai em busca de oportunidade de trabalho, nos primeiros momentos, e a gente está com toda aquela vontade, é bom ter essa percepção de como que tem sido desenvolvidas lideranças, porque às vezes na tecnologia, quando você tem a sua primeira oportunidade, seja de estágio ou de um trabalho júnior, a pessoa te direciona para um lugar e quando você começa a fazer aquela atividade, não era muito bem aquilo que você tinha de expectativa. Então, tentar trabalhar, externalizar a expectativa, tentar entender a pessoa que está conversando com você, isso reduz uma longa jornada do que você vai fazer em tecnologia e de como a pessoa pode te frustrar. Porque tem gestores e gestores, e tem pessoas que às vezes te direcionam só para a necessidade dela, e você acha que tecnologia é só aquilo, sendo que tecnologia é muito mais. Você pode trabalhar com literalmente qualquer área e ainda flutuar entre vários tipos de segmento para ir se adaptando no que você se sente mais confortável. E o ponto da tecnologia ser aliada no fator de inclusão de políticas públicas e da gente trazer, assim, fomentar mais a inclusão e o desenvolvimento relacionado ao que vocês têm estudado ou que vocês querem fazer nos próximos anos ou trilhar na carreira de vocês. Eu penso muito sempre no viés e no valor social. O brilho no olho do que a gente está fazendo ou desenvolvendo faz uma diferença na hora que as pessoas nos percebem. E aqui um pouco das coisas que eu já realizei, esse aqui é na Ernest Young, que eu era gerente de arquitetura e soluções, trabalho com diversidade e inclusão para potencializar a carreira de pessoas com deficiência, fui segunda colocada na batalha de dados no Itaú, e aqui palestra também diversidade e inclusão no Expoteia. Eu vou deixar aberto, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta nessa temática, ou entender um pouco mais do assunto, fica aberto para vocês. Eu tenho um contexto muito amplo referente à minha carreira, então, assim, para ser nos bullet points bem específicos, talvez se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. E muito obrigada.